Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo. Estamos pela AltV, a TV da internet, e também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, canal no YouTube. Tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, quinta-feira, até a 13h. Você fica com a gente para curtir, comentar, compartilhar a transmissão do programa Gente que Fala e também participar pelo WhatsApp, fazendo perguntas aqui para os nossos convidados, os nossos entrevistados de hoje. O número 973350038, mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, 12:02. Quinta-feira, você sabe, por aqui mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Eu vou apresentar a partir de agora os nossos convidados de hoje e também o professor Gonçalo Vecina Neto, idealizador do SUS e da Anvisa, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Tudo bem, doutor Gonçalo? Bem-vindo. Feliz ano novo, professor. Bom ano para você, bom ano para os nossos companheiros aqui de bancada e vamos que vamos para fazer desse ano um ano bom, porque até agora foi um ano complicado, mas o ano é nosso, não é dos outros, então vamos fazê-lo bom. Vamos aqui fazer hoje uma análise, uma repercussão daquilo que aconteceu no domingo em Brasília, e esse é o assunto geral aí da semana, o Brasil, o mundo todo acompanhando, todo mundo estarrecido com aquelas imagens da invasão aos prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto, e mais de 1.500 pessoas já foram presas. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi afastado, acampamentos golpistas perto dos quartéis foram desmontados, mandados de prisão contra os responsáveis pela segurança foram expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ou seja, muita coisa acontecendo. Professor Vecina, na avaliação da doutora Ana Cláudia, a resposta foi dada e tudo funcionou porque as instituições nossas estão de pé e atuaram de acordo. E a sua avaliação inicial de uma forma mais abrangente? Primeiro, devo pronunciar que eu concordo plenamente com a análise que o Dr. Roberto e a doutora Ana Cláudia fizeram. São muito corretas. O que eu queria adicionar é um pouco Sim. a minha... um certo estado de catalepsia, né? Catalepsia é você fica parado, né? Não sabe o que fazer. Mas esse estado de catalepsia não é um estado de catalepsia que vem do domingo, é um estado de catalepsia que já dura 4 anos. Nós estamos paralisados há 4 anos. Quando Bolsonaro ganhou as eleições de 2018 e assumiu o poder, isso era um fato inesperado. Ninguém esperava que Bolsonaro ganhasse as eleições. Um conjunto de coisas que aconteceram, a facada, o Lula preso, não sei o quê. Um conjunto de coisas que aconteceu que levou Bolsonaro, um pária sobre todos os aspectos, sujeito que foi expulso do exército brasileiro, né? Essas coisas que acontecem que você não acredita. Como é que o cara faz para ser expulso, né? Quer dizer, para ser expulso, o cara precisa ser bom naquilo que ele era, que era ruim, né? Ele foi expulso do exército brasileiro. Virou um deputado do baixíssimo clero, eleito e reeleito com fórmulas onde tinha miliciano, tinha rachadinha, tinha de tudo errado. Ou seja, é a segunda vez que a gente comete uma barbaridade dessa, porque nós fizemos isso também com Collor de Mello, que tinha uma história pregressa um pouquinho melhor. A história do caçador de marajás, etc., né? E que depois, pego no poder, estava distribuindo dinheiro através de alguns operadores fantasmas. E com o Collor nós também tivemos essa catalepsia, pelo menos num período inicial, até que
depois da Elba, né, aconteceram muitas outras coisas. Pois bem, neste momento, com este senhor aqui, não aconteceu uma Elba, aconteceram muitas Elbas, né? Se ficou claro o assassinato da Marielle Franco, ficou claro o assassinato dos indigenistas e do repórter lá no Amazonas, ficaram claras as rachadinhas, a ligação com o miliciano que foi morto na Bahia, né? Mas tudo isso foi insuficiente. Por quê? Porque o Procurador-Geral da República, o doutor Aras, engavetou e sentou em cima de tudo. Ou seja, a instituição Procuradoria-Geral da República não funcionou. Na minha opinião, não funcionou. Temos aqui um procurador, temos aqui uma doutora. Na minha opinião, a Procuradoria-Geral da República não funcionou. Por outro lado, quem poderia instaurar um processo de impeachment ou de investigação, ou qualquer coisa parecida, era o presidente da Câmara. Não funcionou, engavetou mais de 100 pedidos, inclusive os pedidos oriundos de uma CPI que milagrosamente funcionou, investigando mortes ocorridas durante este governo. Vamos relembrar. A Coreia do Sul, com 52 milhões de habitantes, teve 25 mil mortes durante essa crise sanitária. O Brasil, com 4 vezes a população da Coreia do Sul, teve 700 mil mortes. Ou seja, onde deveria ter 100 mil mortes, nós tivemos 7 vezes mais mortes. Isso foi fruto deste governo. Então, a CPI mostrou uma imensa de uma ferida e do conjunto de erros que foram cometidos por esse governo. Mas as instituições não funcionaram. O tal de jogo de freios e contrapesos não funcionou. Então, esse evento desse final de semana nos mostrou uma coisa importante. As instituições no Brasil não estão funcionando. Nós podemos dizer que nós tivemos sorte. Sorte de que não aconteceu o golpe de Estado, de que não mataram pessoas e não caiu o governo. Mas eu acho que isso é uma análise um pouco rocambolesca. Nós temos que andar um pouco mais à frente e ver como é que nós vamos fazer para recuperar esse jogo de freios e contrapesos que as democracias têm que ter, para que a gente possa respirar um pouco melhor em um futuro que nós sejamos capazes de construir, né? O que está feito, está visto e diagnosticado. Está aí o diagnóstico das pessoas que me antecederam. Mas o futuro me preocupa muito. Eu quero repercutir com o professor Gonçalo, por incrível que pareça, vamos entrar na sua seara, que é a saúde, né, professor? Todo esse pessoal detido lá em Brasília acabou tomando vacina, né, para várias doenças, inclusive contra a Covid-19. Provavelmente muita gente lá que já tinha recusado a vacina até então, né? Provavelmente alguns tinham recusado, mas agora que iam ser colocados num regime em que havia possibilidade de haver um espalhamento da doença, acredito que a grande maioria deles aceitaram e pediram para tomar a vacina para se protegerem da possibilidade de ter a doença e morrer. Esse negócio da negação da vacina, da negação de uma autoproteção, tem limites determinados por um mínimo de inteligência. É óbvio que provavelmente esse não seja o caso daqueles que foram pegos nesse momento, porque estavam no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada, ou seja, não estavam muito certos, mas tomaram a decisão de tomar a vacina. Tem algumas reclamações com relação a idosos, a mães com crianças, mas acredito que boa parte disso seja jus esperneandi. Provavelmente a Polícia Federal tomou os cuidados adequados em selecionar e triar. É óbvio que entre prender e triar tem um tempo, né?
Não tem como ser imediato isso. Então, o tempo de triagem aconteceu e as pessoas com direitos especiais, como o caso de portadores de comorbidade, idosos, mães com crianças, também receberam o seu tratamento. Agora, é bom lembrar que estavam no lugar errado, fazendo a coisa errada naquele dia. Então, não dá para falar... Estava na rua, não, tem comprometimento aí, esse comprometimento tem que ser respondido de alguma maneira. Faltando 10 minutos para uma, gente, perguntas da nossa audiência, o doutor Gonçalo está falando e eu sigo com o senhor. Então, a Daniela Neves no YouTube, ela quer saber o seguinte, professor, sua expectativa quanto à gestão do médico doutor Eleusis Paiva na Secretaria de Saúde aqui do Estado de São Paulo. Eu conheço o Eleusis praticamente desde que ele se formou. Eu acho que nós somos relativamente contemporâneos, então 40 anos de convivência aí. Conheci o Eleusis como presidente da Associação Médica Brasileira, conheci o Eleusis várias vezes como deputado, se não me engano, todas as vezes foi deputado federal. Conheci o Eleusis como médico da medicina nuclear, eu era superintendente do Hospital Sírio-Libanês, ele é o responsável pela área de medicina nuclear do Hospital Sírio-Libanês. Então, conheço o Eleusis há muitos anos. Acho o Eleusis um excelente médico, um excelente profissional de saúde, foi um político, sempre esteve em partidos bastante conservadores, o Eleusis, mas sempre foi um sujeito muito honesto e correto. A minha expectativa é que ele faça na Secretaria da Saúde algo adequado à história de vida dele. Os tucanos nos devem um monte de coisas do ponto de vista da saúde. Nesses anos em que, desde Covas, nós tivemos a Secretaria da Saúde dominada por bons técnicos, né? Barradas, o Guedes, estes últimos aqui, mas lustro, uma coisa diferente, a coisa do Estado mais poderoso da nação não aconteceu em momento algum. Nós tivemos estados como o Paraná, como Minas, como o Ceará, que avançaram na implantação do SUS. São Paulo não avançou. Não andou para trás, mas não avançou. Os tucanos nos devem isso. Vamos ver o que Eleusis irá fazer. Eu espero que ele tenha o descortínio, a capacidade de fazer o que nós temos que fazer aqui em São Paulo. A coisa mais importante a fazer hoje é integrar estados, rede estadual e redes municipais. Isso eu espero que pelo menos ele consiga fazer. Muito bem, pessoal, 1h em ponto, vamos colocar aqui um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. A edição de quinta-feira é sempre o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Um agradecimento em nome de toda a nossa equipe, aos participantes de hoje. Obrigado pela audiência. A gente volta a se falar amanhã ao vivo a partir do meio-dia aqui pela UTV e também pelas redes sociais.